Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura. Para apostar, é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Bahia e Vasco. Quarta-feira. Quero ver seu placar pra Bahia e Vasco do Machado. Realmente não sei o que dizer. Não, eu quero saber o placar de Dudu Machado daqui a pouco. E aí, Dudu? Como é que o Bahia vem? Bahia- É porque Vasco. assim, Dudu, resultado não é tudo. Sim, sim. Já disse nosso querido Fernando Diniz. Perfeito, ele tem. Então assim, se perder, O não tem psicólogo. problema. Não tem problema. Tem problema. Que isso? Mas resultado não é tudo. Mas é aquilo. Nem sempre ele está certo. Ah, né? entendi. Nem sempre ele tem razão. Mas enfim, acho que a grande questão do Vasco hoje é a perda dos centroavantes. No plural mesmo, porque vem de Verratti pro Cerro Porteño. De maneira, acho que condizente, assim, a torcida, obviamente, tinha um apego muito grande com ele, por motivos óbvios, mas a idade já havia chegado, ele não caberia mais no projeto. Eu acho que Pedrinho teve uma expertise em mandar ele embora na hora certa, porque eu acho que mais um ano de Verratti iria só desgastar a relação dele mais ainda com a torcida, e provavelmente talvez o cara que fez felicidade pra muita gente sairia como escorraçado. Isso aí não é legal. Independente, a gente já viu isso acontecendo no Vitória, acontecendo no Bahia, pessoas que poderiam ter sido mais preservadas e não foram. Acho que ele preservou o cara no momento certo. E o Vasco fez uma grande venda, que eu acho que poderia ter sido maior, que foi do Ryan. Inegavelmente o cara joga muita bola, isso é um fato. O Ryan. Pô, 2 jogos no Bournemouth. Primeiro ele dá uma assistência jogando só metade do segundo tempo e depois ele faz um gol, pô. O cara é mais um. Não, o cara é mais um produto que acompanha a mesma leva de Estevão, de Hendrick. E nossa próxima Copa aí com certeza vai ter talentos que a gente já não vê há um certo tempo assim na seleção brasileira, se eles conseguirem manter esse fluxo de crescimento e entregarem o que esses 3 aí e muitos outros que vão surgir ainda, que já estão surgindo, entregam. Delson. Sim, lógico, com certeza tem potencial. longe ainda, Tem potencial, ainda é muito mais jovem do que eles, inclusive, tem como desenvolver muito aí. Mas, enfim, o Vasco agora joga basicamente sem um centroavante de ofício. E o Vasco tá acostumado a jogar com um centroavante de ofício. Com o GG ontem, não foi? GB. GB. E também tem. Que era do São Paulo, inclusive, que tá jogando. Robert Renan. Que tava jogando como. Mas ele é zagueiro, Robert. Não, peraí. É Brenner. Brenner. Viajei. Robert Viajei. Renan é Perdão, isso. Brenner, obviamente, não é o cara de ofício que vem poder assumir a camisa 9 do Vasco. Isso é óbvio. De certa forma, Tampão também é o cara que, por enquanto, tá fazendo esse serviço aí. Mas é um time que tá aprendendo a conseguir jogar sem o centroavante, porque o Vasco joga com o 9 clássico desde Germancano. Então é muito Mas tempo o já. esquema do Vasco pede um centroavante, né? Pede. 2 colombianos Quer dizer, correria pelos lados. Pede. Hoje pede bastante. Eu acho que os outros anos era mais uma necessidade, mas o Vasco conseguiu fazer uns times melhores aí, pelo menos que seja minimamente competitivo, assim, meio de tabela, pá. Conseguiu fazer 2 boas Copas do Brasil, eu considero semifinal, final, nos últimos 2 anos aí. Então o time tem melhorado bastante. Mas o esquema de centroavante é uma predileção. E que lá tem dado certo e a torcida, de certa forma, se acostumou com isso bastante, né? Então, assim, estão buscando, mas até então, mesmo estando sem, consegue render. Acho que, assim, o jogo da Chapecoense, que o Vasco tomou um empate no final, loucura de Diniz, que no final ele decide que o jogo tá ganho, tudo bem que foi um domínio de posse de bola, de agressividade pleno do Vasco, que sentiu a falta de ter um Verratti ou um Ryan, chutou 17 bolas no gol e fez um gol. Sim. Isso é a falta de um cara que é o homem da finalização, né? Os caras obviamente estão sentindo. Aí no final ele faz 5 substituições de vez, retranca o time todo e obviamente isso é a cara de acontecer um gol no final do jogo, né? Em contrapartida, o Vasco acaba de ganhar um clássico contra o Botafogo, com certa segurança até, 2-0. Por mais que o retrospecto de Vasco contra o Botafogo seja muito bom, apesar de ter sofrido com times piores que o Botafogo recentemente, geralmente o Vasco tem retrospecto bom com o Botafogo. Vem pegar um Bahia que tá inegavelmente mais preparado, vamos dizer assim. A gente sabe que São Januário não é um jogo fácil, independente de quem for jogar lá. Não existe quem fale, todo mundo fala Vasco é isso, Vasco é aquilo, até pisar em São Januário jogar contra o Vasco, sabe que é uma montanha, literalmente uma colina de se escalar. É um grande desafio ganhar do Vasco lá, mesmo estando em um momento de reconstrução. Mas o Bahia chega evidentemente mais bem preparado, com um esquema mais bem montado, mais pronto para a temporada 2026 do que o Vasco. Mas é aquilo. Lá é mais complicado. É que nem jogar com o Corinthians em Itaquera. Pode estar na pior fase possível. Não é fácil. É um desafio. É uma escalada grande. Eu acho que um ponto que pode ser positivo. Problema na Vila, né? Quando joga na Vila, ganha.
Aí o peixe fuzila, né? Um ponto que pode ser positivo pro Bahia é que nesse mesmo jogo que o Vasco ganhou do Botafogo, ele utilizou o time titular, né? Sim. Então pode ser que a galera venha cansado aí, o Bahia tá mais descansado. Até porque teve temporada, né? precisava teve pontuar. essa agora, pausa temporada. também do Mas sim. baiano, então Faz a diferença, inclusive o próprio Rogério destacou um ponto determinante nessa diferença, que ele conseguiu utilizar Everton Ribeiro por 90 minutos contra o Corinthians e contra o Fluminense, algo que só foi possível justamente por conta dessa administração aí do elenco, nos jogos do Campeonato Baiano e tudo mais. Bom, o Bahia, ele vem de um início de Campeonato Brasileiro com aspectos positivos e aspectos negativos. O jogo contra o Corinthians é um almanaque para um nível de competitividade quando a gente vai pensar em desempenho fora de casa. É o grande problema do Bahia na temporada passada. O Bahia venceu apenas 3 jogos fora de casa em 2025 no Campeonato Brasileiro e já começou ganhando de virada, ganhou só um jogo de virada no Brasileiro do ano passado contra o Bragantino e fora de casa, passando um recado importante, não é que foi um jogo maravilhoso, né? O Bahia costuma ter até um desempenho melhor em jogos em Salvador, isso ficou claro em 2025, mas é um jogo de almanaque porque o Bahia sabe sofrer, passa pelos percalços que tem uma partida fora de casa, onde o adversário em determinado momento vai exercer domínio, o adversário vai criar chances. Vai ser importante você ter um goleiro que faz a diferença, vai ser importante você saber administrar um momento de instabilidade na partida e vai ser importante você utilizar o banco de reservas, né? O banco de reservas você vai ter energia no segundo tempo para poder segurar o resultado e aí a gente chega no outro aspecto. O banco de reservas fez com que o Bahia conseguisse reagir perante o Fluminense e eu acho que esse é um dos grandes trunfos para essa temporada. Analisando um calendário um pouco mais enxuto, analisando esse início antes do comum, antes do habitual do Campeonato Brasileiro, ficou nítido que o banco de reservas fez a diferença contra o Fluminense, né? O Bahia teve, né, nas iniciativas de Sanabria, que já estava 4 meses fora, e de Kike Oliveira, que começou muito bem vestindo a camisa do esquadrão, a oportunidade de reagir dentro do jogo. Porque o primeiro tempo, e aí é o ponto negativo que tem até aqui nessa temporada, o primeiro tempo do Bahia contra o Fluminense foi muito ruim. E eu acho que foi muito ruim porque, inclusive, o próprio Rogério Ceni deu o diagnóstico rápido, o Bahia entrou na trocação com o Fluminense. Uhum. E esse é o grande perigo do jogo contra o Vasco, né? Apesar de ainda não estar totalmente encaixado, ainda faltar peça, por exemplo, na posição de 9 e tudo mais, é um time que tem intensidade, né? Principalmente pelos lados do campo. Então, se o Bahia quiser entrar na trocação contra o Vasco, vai se tornar um jogo de risco. O Bahia tem que tentar colocar a bola no chão e exercer o domínio mesmo longe de Salvador com a posse e tudo mais, que é da característica do time. Então, acho que esse é o grande segredo. Até chegar a esse ponto, tem um longo caminho a percorrer e eu espero que o jogo contra o Fluminense, sobretudo no primeiro tempo, sirva de aprendizado, porque tem peças no banco que podem entrar para poder fazer diferença e isso ficou bem, bem evidente. Um ponto que justamente teve esse processo de evolução foi o banco do Bahia. Tá bem mais robusto do que o ano passado. Ter Nestor, Eric, Kike Oliveira, Sanabria, por Caio Alexandre vindo do banco. Passou confiança. São os caras que vêm do banco. Del não vai estar nesse porque foi expulso, né? Sim. Mas enfim, também é um cara que vem do banco. Já é outra situação, assim, né? O Rogério olha e tem alternativas, inclusive é uma característica do time, sabe? Sim. Os dois pontas têm características diferentes dos pontas titulares, né? São mais físicos até assim, né? Kike é um cara que marca a saída do goleiro. Sanabria é um motorzinho também que é muito forte, apesar da baixa estatura. Então, são alternativas que mudam a realidade do jogo, e mudou a realidade do jogo do Fluminense, né? O Bahia conseguiu um empate e tinha condições de virar se não é expulsão, principalmente por conta desses dois. E a jogada sai desses dois, né? Assistência de Sanabria, gol de Kike. Eu queria saber de... Você assiste jogos do Bahia também, Ítalo? Claro, pô. Não. Você assiste, você viaja? Pouca coisa, não paro pra poder assistir, eu não faço não, mas o jogo do Fluminense, o primeiro tempo eu assisti, parte do segundo também, de fato, o Bahia... Pra gente só prestou o primeiro tempo. Segundo tempo... Segundo tempo, segundo tempo foi lindo. Mas, de fato, acho que a forma que o Bahia joga, ele entrar em trocação com qualquer adversário é complicado. É algo que, por exemplo, no caso do Bahia, o perigo é maior pelo perfil do time. No caso do Vitória, tem a questão também da trocação. Sim. O Vitória é um time que não suporta fazer trocação. Então o Bahia também entra nisso. Então, pelo modelo de jogo do Bahia, se for um jogo contra o Vasco, um jogo mais aberto, um jogo mais físico, acho que o Bahia tende a sofrer mais. E aí o Vasco vai ter, de fato, muito, muito mais vantagem para poder jogar. Além do
do time titular, né? Eu acho que quem pontuou aqui foi o nosso querido Vitor Salles. Ele falou, além disso, o Vasco jogou com o time titular e o campo pesado. Teve muita chuva. Então, Muita fisicamente, chuva. desgastou bastante os jogadores, né? Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube. E você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @InstaDoZona.